Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 14, a parte B do versículo. Quando o apóstolo nos traz uma palavra sobre jovens, já que é culto de jovens, Deus me levou a este versículo aqui. Parte B do versículo 14 do capítulo 2 de 1 João. Eu vos escrevi, jovens, porque sois forte, e a palavra de Deus habita em vós, e já venceste o maligno. Aleluia. Meus irmãos, o apóstolo João aqui nos traz esta palavra sobre os jovens. E nós sabemos que a igreja do amanhã depende dos jovens. Porque nós, os mais velhos, vamos passar. E os jovens é quem vão nos suceder para dar continuidade à obra do Senhor aqui na terra. Então a igreja do amanhã depende do jovem de hoje. E estes precisam se conscientizar dos desafios que terão que enfrentar. Aleluia. E ao mesmo tempo entender que buscar o Senhor é fundamental para que com êxito vença todos os desafios que são colocados à vossa frente. Então, há algumas atitudes que o jovem precisa ter para enfrentar e vencer os desafios. Nós temos na Bíblia, irmãos, exemplo de vários jovens que foram bem-sucedidos e outros que não foram bem-sucedidos. E nós vemos, eu fiz um resumo aqui, fiz algumas anotações a respeito desses jovens, e uma das primeiras coisas que o jovem depende é da fidelidade aos princípios estabelecidos por Deus. E nós vemos um exemplo na Bíblia de um jovem que ele não foi bem sucedido porque ele não seguiu, não foi fiel aos princípios estabelecidos por Deus, que foi Sansão. Sansão era um jovem escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, era um nazireu de Deus. Deus o escolheu para ser realmente um soldado do reino de Deus, para batalhar pelo reino de Deus. Mas Sansão, por um momento da sua vida, ele saiu da vontade de Deus. E nós vemos lá no capítulo 13, versículo 15, capítulo 13, versículo 5 de Juízes, nós vamos ver ali uma escolha precipitada que Sansão fez, quando ali ele desejou se casasse, e ele, em vez de escolher uma jovem do seu povo, escolheu uma jovem lá de outro povo, de outro costume, de outra tradição. E os seus pais ainda o aconselharam e disseram para Sansão: meu filho, tanta jovem tem no nosso povo, e nós não podemos se misturar com os filisteus. Mas Sansão, irmãos, estava já engodado, aleluia, porque João escreve na primeira epístola, capítulo 2, versículo 15, vamos ver João escrevendo, ele dizendo assim: não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos, é soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, Sansão, ele foi engodado, foi iludido pelos seus olhos. Aleluia. Ele foi enganado pelos seus olhos. Porque, irmãos, a aparência engana. Tem muita gente que se engana pela aparência, é enganado pela aparência. E Sansão, ele
realmente se enganou, os seus olhos o enganaram, e ele ficou realmente, saiu da vontade de Deus, e ali Sansão pagou um alto preço. E nós podemos ver, meus irmãos, que os olhos que enganaram ele, porque quando o pai chegou para ele e disse: meu filho, escolhe uma jovem do nosso povo, aí ele disse: não, eu quero aquela porque agrada os meus olhos. Sabe o que foi a primeira coisa que os filisteus fizeram? Arrancou os olhos que enganou Sansão. Arrancaram os seus olhos. Aleluia. Então esta noite o apóstolo João, ele diz que o jovem é forte, porque já venceu o maligno. Mas nós temos exemplo na Bíblia de jovens que, por não querer seguir os princípios sagrados da Bíblia, a palavra do Senhor, foram mal sucedidos. Então Sansão, ele foi enganado pelos olhos. E a Bíblia diz também, irmãos, que temos um exemplo. Agora vamos ver o exemplo de um jovem fiel na Bíblia, que foi José. A partir do capítulo 39 de Gênesis, nós vemos a trajetória da vida de José. Inicia no capítulo 37, continua até o 39, 40. Nós vemos, irmãos, que Jacó era o pai de José, porque Jacó vinha da linhagem de Israel, porque Deus prometeu através de Abraão. A partir do capítulo 12 de Gênesis, quando Deus fala com Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, ele ouviu a voz de Deus e atendeu a voz de Deus. Saiu da sua terra, deixou a sua parentela, apesar que Abraão, irmãos, ele errou um ponto. Abraão, ele não era para ter levado o seu sobrinho Ló. Ele era apenas para ter ido com a sua esposa Sarai, com os seus servos e os seus pastores. Mas Abraão, ele levou o seu sobrinho Ló. E nós vemos depois, irmãos, a consequência da desobediência de Abraão, porque ele pagou um preço, ao ponto de haver confusão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E foi necessário Abraão fazer uma reunião com Ló e dizer a ele que ia se separar, não dava para viverem mais junto, e ele podia fazer a escolha dele. Se fosse para a direita, ele ia para a esquerda; se fosse para a esquerda, ele ia para a direita. Porque Abraão, irmãos, abriu mão do seu direito. Abraão, ele tinha todo o direito de escolher para onde é que queria. Mas ele, para evitar confusão, para acabar com aquele tumulto, ele mandou Ló escolher. E Ló também, assim como Sansão, foi pelos olhos e se pagou um preço também. Olhou para as campinas lá de Sodoma e Gomorra, achou bonito, se enganou com a boniteza e pagou um alto preço. Só não morreu porque Deus é de misericórdia. Foi lá, mandou um anjo avisar ele, tirar ele às pressas, porque Deus havia de destruir Sodoma e Gomorra. E de Abraão, Deus promete um filho da promessa. Porque Abraão, Deus falou para Abraão, mandou ele olhar para o céu, contar as estrelas do céu, se ele pudesse. E Deus disse para Abraão que assim seria a sua posteridade. E Abraão disse para Deus: mas como? Eu não tenho filho, minha esposa é estéril, e o que eu crio na minha casa é Damasceno e Eliezer, porventura será ele o meu herdeiro? Aí Deus disse: não, o seu herdeiro será o filho que eu vou te dar, o filho da promessa. E é dele que vai surgir uma grande nação, um grande povo. Aleluia. E se cumpriu o tempo de Deus na vida de Abraão. Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos, e Sara teve um filho que se chamou Isaac. E de Isaac veio Jacó, e de Jacó as 12 tribos de Israel, e de Jacó nasce José. E José, irmãos, foi um filho exemplar, um jovem exemplar. Mas a Bíblia diz, irmãos, que José era tão fiel a Deus que Jacó, ele amava mais a José, ele demonstrava mais amor a José, apesar que Jacó amava a todos, mas ele demonstrava mais amor ao jovem José pela sua fidelidade, pela sua obediência ao pai. E a Bíblia diz, irmãos, que certa ocasião os irmãos de José foram pastorar os rebanhos de seu pai, e estava demorando a voltar.
E o pai Jacó chama José e manda José ir em busca dos seus irmãos, levando água, pão, e que lhe trouxesse notícia o mais rápido possível, porque Jacó estava preocupado com a demora dos seus filhos. Porque qual é o pai, irmão, que não se preocupa com os filhos? O verdadeiro pai se preocupa com seus filhos. E Jacó, como pai, estava preocupado, porque seus filhos estavam demorando a chegar. E ele pensava talvez que havia acontecido alguma coisa. Só que, irmãos, os irmãos de José tinham inveja de José. Porque Jacó havia feito uma túnica para José de várias cores. E aquilo, irmãos, aumentou a inveja dos seus irmãos, aumentou a raiva dos irmãos de José por José, porque eles acharam que não era para ser daquela forma, que aquela túnica era para ser feita para o filho maior, o filho mais velho, que seria o cabeça dos irmãos. Mas, irmãos, tudo aquilo já era um propósito de Deus, era uma revelação de Deus na vida de José. Aleluia. E assim, meus irmãos, José sai em busca dos seus irmãos. E antes de acontecer isso, José conta um sonho aos seus irmãos, que estava no campo atando molho com seus irmãos, e o seu molho de trigo ficava em pé, e os molhos dos seus irmãos se curvavam diante do seu molho, e tudo isso aumentava o ódio dos irmãos de José por ele. Outra ocasião, José, em reunião com o pai, com a mãe, com os irmãos, conta um sonho, que estava a lua e 11 estrelas, o sol se inclinava perante ele. E naquela ocasião a gente vê no relato bíblico que Jacó repreendeu a José por causa daquele sonho, mas Jacó guardou aquilo no coração, porque sabia que era algo de Deus ali. E José, naquela ocasião que o seu pai manda ir à busca dos seus irmãos, aí quando os irmãos viram José, aí tramaram a morte de José. É agora que nós vamos matar ele. Eu quero saber o que será desse sonhador mor. E tramaram a morte de José, porém um dos seus irmãos evitou a morte do seu irmão José. E lançaram José na cova, os irmãos conhecem bem a história, aleluia. E ali depois tiraram José e venderam José para escravo para o Egito. E lá no Egito, José passa por aquele processo, mas José é sempre fiel. Porque eu sempre digo, meus irmãos, a fidelidade a Deus independe de idade. Não depende de idade não, irmãos. Tanto faz ser criança, como jovem, como senhor, como senhora. Querendo ser fiel a Deus, irmão, não tem questão de idade. E José apenas tinha 17 anos. Quando chegou no Egito, foi comprado por Potifar para ser o seu escravo. E ali, irmãos, Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. Porque já era uma promessa de Deus. Deus promete para o seu povo que aonde a gente pisar a planta do nosso pé, vai ser abençoado. Olha, meu irmão, aonde você pisar o pé, Deus vai te abençoar e vai abençoar o lugar que você for. Porque é promessa de Deus. E quando José pisou no palácio de Potifar, na casa de Potifar, Deus abençoou tudo de Potifar por causa de José. Aleluia. Porém, meus irmãos, nós sabemos que existe um que não quer ver a felicidade do crente. Lá em João 10:10 está escrito: o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Esse ladrão se chama Satanás. E Satanás usou a mulher de Potifar para tentar a José, para se deitar com ele. Porém, José, como jovem fiel, aleluia. Por isso que João diz: jovem, sois forte, porque venceste o maligno. E José era fiel e não cedeu à tentação. E ali a mulher, muito com raiva, irada, porque José não deitou com ela, levantou uma conversa que não era verdadeira. E José foi preso no calabouço, passou 2 anos preso, sem dever nada, inocente. Porém a Bíblia diz, irmão, que lá na prisão Deus abençoou até os presos. Aleluia. Ô igreja, como é bom ser fiel a Deus.
Quando a gente somos fiéis, irmãos, a coisa muda, a situação muda onde vai chegar. Uma vez eu estava reunido com os companheiros, pastores, na época que eu estava pastoreando a igreja, e nós conversando assim, em uma reunião, e um deles, por falta de experiência, chegou a dizer assim: olha, eu vou falar com o meu pastor presidente, eu quero ir para aquela cidade maior, porque ali tem mais gente, ali tem mais crente, a igreja é maior, e eu sei que lá eu vou ser abençoado. Aí o outro, que é mais experiente, disse: meu companheiro, não pense dessa forma. A bênção de Deus não está no lugar, não. A bênção de Deus tem que estar em você. Aleluia. Quando a bênção de Deus está no crente, irmão, ele pode estar no deserto. Aleluia. O deserto vira um manancial de bênção. Aleluia. Então, irmãos, até na prisão Deus abençoou José. O chefe da prisão, do cárcere, entregou todo o cárcere, todos os presos a José, porque sabia que José era fiel. Aleluia. Mas a Bíblia diz, irmão, que chegou o tempo de José ser exaltado. Por quê? Porque a fidelidade proporciona ao crente a vitória, a bênção. Aleluia. Quando somos fiéis, irmão, com Deus, Ele é fiel conosco também. Aleluia. Aleluia. E ali, irmão, chegou o tempo, quando a Bíblia fala, naquela ocasião que o copeiro e o padeiro do rei pecaram e foram presos na prisão em que José estava, e os dois tiveram um sonho. E no outro dia eles estavam atribulados porque não sabiam decifrar o sonho. E ali José perguntou o que é que eles tinham sonhado. E eles contaram o sonho, e José decifrou o sonho do padeiro e do copeiro. E assim como José falou, aconteceu. Aleluia. E quando vieram soltar o copeiro para voltar à sua função diante, José fala para o copeiro: olha, se lembra de mim, fala de mim para o rei. Se lembra de mim. Mas só, irmão, que tem uma coisa na Bíblia que está escrito: para tudo há um tempo determinado. Aleluia. Irmão, não adianta nós se apressar. Não adianta nós querer só ler o Salmo 70, irmão. Se lembremos que existe o Salmo 40 na Bíblia. Aleluia. Mas muitas vezes nós só queremos ler o Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em meu auxílio. E se esquecendo do Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Mas chegou o tempo de José. Aleluia. Por um tempo Deus fez com que o copeiro se esquecesse de José, mas chegou o momento de Deus exaltar a José por ser um jovem fiel a Deus. Aleluia. Quando o rei teve o sonho das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, das 7 espigas cheias, das 7 espigas raquíticas do sol, e o rei chamou os adivinhos e ninguém conseguiu decifrar o sonho. Aí foi quando o copeiro ali se lembrou de José e pediu ao rei permissão para dizer algo ao rei, e disse ao rei, contou a história da prisão, e o rei de imediato manda chamar José, e trouxeram José à presença do rei, e o rei contou o sonho, e José decifrou o sonho, e ali, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus exaltou José, tirou José da prisão e levou a ser governador do Egito. É isso, igreja, é isso, irmão, é isso, irmã, que acontece quando somos fiéis. Deus nos tira de situação complicada. Deus nos tira de momentos difíceis, de problemas difíceis, que aos olhos humanos parece que não tem solução, mas Deus faz como Ele quer. Aleluia. Quando a gente estiver passando por qualquer momento da nossa vida de dificuldade, de luta, não vamos estar indagando a Deus, não vamos estar interrogando a Deus e dizendo assim, o que Deus, para que Deus? Não. Deus sabe de tudo, irmão. Aleluia. Deus sabe de todas as coisas. Paulo escrevendo diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Tudo que eu passo na vida, tudo que você passa na vida tem um propósito. Só que hoje a gente não sabe, mas amanhã a gente vai saber. Aleluia. Amanhã ou depois a gente vai saber. Aleluia. O propósito
momento da gente passar aquela luta, da gente passar aquela tribulação, porque aquilo, irmão, que nós passamos, que Deus vai fazer com que nós atravesse e sejamos vitoriosos, porque eu nunca vi crente orar e chegar no ponto de dizer, irmão, eu orei e fui derrotado. Não! Crente que ora só conta a vitória. Aleluia. Aleluia. Porque a vitória do crente está na oração. Então nós temos o exemplo de José, um jovem fiel a Deus. E Deus exaltou a José. Por isso que João aqui escreve: eu vos escrevi jovem, porque sois fortes. Olha, irmão, você que é jovem, aproveita a sua juventude. Aleluia, para fazer a obra de Deus. Porque Salomão escrevendo diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e venham dizer, não tenho nele contentamento. Então aproveite a sua juventude, aproveite o seu vigor de jovem para fazer a obra do Senhor, porque muitos hoje até desejam fazer, mas a estrutura não dá mais, a idade não dá mais, mas o jovem, ele tem essa oportunidade de fazer a obra de Deus com mais fervor, com mais agilidade, porque a sua idade permite assim fazer. Aleluia. Então nós temos o caso de José. Temos o caso também, meus irmãos, de 4 jovens que foram levados para a Babilônia, que foi o caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vemos que aqueles 4 jovens foram levados cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E fizeram de tudo, meus irmãos, para aqueles 4 jovens saírem do plano de Deus. Porque o que o inimigo faz, o que o inimigo usa, um aqui e outro acolá, para tirar o jovem da presença de Deus, irmão, não é brincadeira. E nós vemos, irmãos, que Daniel, Ananias, Azarias e Misael eram os nomes judeus dele, os nomes de nascimento. E cada nome desse tinha um significado. O nome de Daniel era Deus é meu juiz. O nome de Ananias, Jeová é gracioso. Misael, quem é igual a Deus. E Azarias, Deus é meu ajudador. Quando eles chegaram na Babilônia, você veja como o inimigo trabalha. O inimigo não perde tempo. Tem gente aí brincando de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo, viu? Aleluia. E ele não perdeu tempo, irmão. Sabe o que foi que ele fez? Mudou o nome dos irmãos, porque o nome que colocaram neles, irmãos, cada um tinha um significado, que era o significado que estava ali entrelaçado à idolatria, um significado pagão. Aí pegaram o nome de Daniel, colocaram de Beltesazar. Beltesazar significa Bel que te proteja, que esse Bel é um deus pagão lá da Babilônia. O nome de Ananias mudaram para Sadraque, que significa ordem de Acu, que é o deus da lua, um deus pagão também. O nome de Misael trocaram para Mesaque, que significa a sombra do príncipe, algo também pagão. E o nome de Azarias mudaram para Abednego, que significa servo de nego. Esse nego aqui era um deus pagão. Então começaram aí a fazer essa troca dos nomes, trocando o nome original dele, que era ligado a Deus, pelo nome pagão. Mas ali, irmãos, mesmo assim, eles foram fiéis. Porque fizeram o quê? O rei deu ordem para que eles comessem do manjar, comessem do manjar do rei e bebessem do seu vinho. Só, irmãos, que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, como eram jovens fiéis, não quiseram se contaminar com o manjar do rei. Aleluia. Porque muitas vezes, irmão, tem coisas neste mundo, tem coisas na vida que parecem não fazer nem mal, mas faz muitas vezes. Tem coisas
coisas na vida que parece algo insignificante, que muitos já têm até aquele ditado, não tem nada a ver, não tem problema não, mas muitas vezes tem, meus irmãos. Uma coisinha, Jesus disse que um pouco de fermento leveda toda a massa. As irmãs aqui têm experiência, vai fazer um bolo, pega uma bacia de massa de trigo, uma tigela, coloca uma pitadinha de fermento, aquela pitadinha faz o efeito naquela massa toda e fermenta o bolo. Do mesmo jeito, não são coisas que muitas vezes vêm para atrapalhar a vida do jovem, que parece insignificante, que parece não fazer mal, que não parece ter nada a ver, mas muitas vezes não prejudica a vida espiritual do jovem. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidênego não quiseram se contaminar com o manjar do rei, nem com o seu vinho. E quando o chefe da cozinha chegou, dizendo para eles que ele ia comer do manjar do rei, tomar o vinho do rei, aí Daniel disse assim: não, faz o seguinte, nos prove 10 dias, porque o rei queria que esses jovens que foi trazido lá de Israel só se apresentasse a ele depois de tantos meses, depois de ter comido manjar, depois de ter bebido vinho, de ter sido bem alimentado, para parecer com um semblante mais bonito. Só, meus irmãos, que Daniel disse: não, faça o seguinte, nos dê legume e água. Aí o copeiro, o cozinheiro, o chefe da cozinha, ficou preocupado porque ele não podia desobedecer a ordem do rei, porque ele poderia perder a sua cabeça por desobediência. Mas Daniel disse: não se preocupe, traga para nós os próximos 10 dias. Depois dos 10 dias, a gente resolve aqui. Aleluia. Irmãos, e entre os 10 dias, água e legume para aqueles 4 jovens. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? A aparência de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidênego era mais bonita do que os jovens que estavam comendo do manjar do rei e bebendo do seu vinho. Veja o que Deus faz, irmãos. Deus é fiel. E ali, meus irmãos, na Babilônia, esses 4 jovens foram fiéis. Sabe por quê? Porque João está dizendo: jovem, aleluia, vós sois forte, por isso vencesse o maligno. João escreve esta carta aqui, né? Eu vos escrevi, jovem, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já vencesse o maligno. Irmão, se a palavra de Deus está em você, você tem poder para vencer o maligno. Cada crente, irmão, tem na mão uma tocha de fogo. Cada crente tem dado por Deus uma autoridade do céu. Jesus, quando dá a missão aos discípulos de pregar o Evangelho, Jesus diz assim: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos, e esses serão curados. Igreja, essa autoridade é para nós. Jesus nos deu esse poder, esta autoridade de curar os enfermos no nome de Jesus, de ser batizado com o Espírito Santo, de falar em novas línguas. Aleluia. Alguém pode perguntar: mas por que a gente não vê mais isso hoje? É porque a gente não está pagando o preço, irmão. A culpa não está em Jesus, não, a culpa está em nós mesmos. Se a gente pagar o preço, o milagre acontece. Aleluia. Se a gente pagar o preço, a coisa acontece, porque Jesus não é homem para que minta. Porque quem disse foi Jesus: em meu nome expulsarão demônio, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão serpente, e em meu nome curarão os enfermos. Então é no nome de Jesus, irmãos, no nome poderoso de Jesus, porque não existe outro nome mais poderoso. E ali, meus irmãos, nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abidênego foram colocados à prova. Aqueles 3 jovens, no meio daquela multidão de pessoas idólatras, né, que não conheciam a Deus, aleluia. E ali o rei Nabucodonosor constrói aquela grande estátua.
e marca o dia da inauguração. E a ordem era para que todos, depois que os instrumentos fossem tocados, todos deviam se dobrar diante da estátua. Mas quando tocaram os instrumentos, todos se dobraram. Mas Sadraque, Mesaque e Abidênego ficaram de pé. Porque crente não se dobra diante de outro Deus. O crente só se dobra diante do Deus do céu. Aleluia. Aleluia. E aquele jovem era fiel a Deus. Não se dobraram. E o rei ficou furioso e disse: olha, eu vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes. E se você não se dobrar depois que os instrumentos forem tocados, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E eu quero saber qual é o Deus que vai te salvar. Aí eles, a ousadia de Deus, disseram: olha, rei, fica sabendo, rei, aleluia, que nós não vamos nos dobrar diante dessa estátua. E se Deus quiser me salvar, Ele salva. Se não quiser, mas nós não se dobraremos diante da estátua. E ali foi tocado os instrumentos, e eles permaneceram em pé, e o rei mandou jogar ele na fornalha, e o rei ficou olhando de fora, e quando olhou, irmão, foi jogado 3, mas tinha 4. Ô glória! Tinha 4, irmão. Sabe por quê? Porque crente não anda só. Jesus anda com crente. E quando o rei olha e diz: não foi lançado 3 e não tem 4, e o 4º homem parece com o filho dos deuses. E o rei grita: Sadraque, Mesaque e Abidênego, sai para fora. E ele saiu para fora, irmão. E diz a Bíblia, irmãos, que ele não tinha nem cheiro de chamuscado. O que se queimou nele, sabe o que foi? Foi as cordas que amarraram ele. Aleluia. Sabe por quê? Porque era 3 jovens fiel. Foram fiéis, mesmo diante da incredulidade, mesmo diante daquele mundo cruel da época, daquela idolatria grande, mas foram fiéis. Aí temos o caso de Daniel, que ali a Bíblia diz que quando foi tomado o rei da Babilônia para Dário, Dário dividiu a Babilônia em 120 nações, e em cada nação, em cada distrito, colocou um presidente, e sobre aqueles 120 presidentes, colocou 3 príncipes ou supervisores, e um dos príncipes era Daniel. Só, meus irmãos, que Daniel era tão fiel, que o rei Dário, ele via Daniel se destacava, porque quando o homem é fiel a Deus, irmão, ele se destaca. Sabe por quê? Porque ele é luz. Jesus diz: vocês, a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada no monte, nem se coloca uma candeia debaixo do alqueire, mas no veladouro dá luz a todos que estão na casa. Aleluia! Crente não pode se esconder, irmão. O verdadeiro crente não se esconde, porque a luz aparece. Aleluia! Então, meus irmãos, Daniel se destacou diante dos 2 príncipes e diante dos 120 presidentes. E ao ponto do rei Dário já está pensando em colocar Daniel sobre todo o reino. Aí, irmão, criou a inveja nos 120 presidentes, nos 2 príncipes, e procuraram de tudo para acusar Daniel, mas não encontraram. Procuraram de um lado e do outro, mas não encontraram falta em Daniel. Sabe onde foram procurar falta nele? Na crença dele. Falta entre aspas, né? Porque eles chegaram para o rei Dário e disseram: rei, aprova um decreto aí, que durante daqui 30 dias, ninguém pode pedir outra coisa a outro Deus, ninguém pode orar a outro Deus, ninguém pode pedir nada a outro homem a não ser o Senhor. Porque o homem é vaidoso. E o inimigo usou aqueles presidentes, o inimigo usou aqueles príncipes, porque sabia que o homem é vaidoso e o rei ia cair na conversa. E o rei achou aquele negócio muito bom para ele, porque ia ser idolatrado. Aí aprovou o decreto que durante 30 dias ninguém podia orar a outro Deus, ninguém podia pedir outra alma a outro homem, a não ser a ele. Só que Daniel, irmão, permaneceu orando 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia e não deixou de orar. Porque crente, irmãos, ele obedece às autoridades até o ponto que ela não vai impedir dele servir a Deus. Nós passamos a pandemia, temos decreto da governadora, nós obedecemos. Por quê? Porque o decreto não proibia nós ser crente.
Agora, se fosse um decreto para proibir nós de ser crente, a gente não tinha obedecido. Porque nós estávamos negando Deus. Nós estávamos negando Jesus. Nós estávamos traindo Jesus. Então, irmãos, Daniel continuou orando. E eles foram curiar, saber se Daniel tinha deixado de fazer oração ao seu Deus. Mas pegaram Daniel orando e entregaram ao rei e disse: olha, rei, o senhor assinou um decreto que durante 30 dias ninguém podia orar outro Deus. Após esse judeu aí, ó, esse hebreu que o senhor colocou aqui como supervisor, ele desobedeceu o seu decreto. Ele está orando ao Deus dele. Só, irmão, que o rei Dário gostava muito de Daniel. Porque qual é o patrão que não gosta do empregado fiel, irmão? Não é, irmão Julião? Todo patrão gosta do empregado fiel e faz de tudo para não perder ele. E o rei fez de tudo para não condenar Daniel à cova dos leões. Mas não tinha mais jeito, porque quando se assinava uma lei, nego e peça, não podia voltar atrás, não podia revogar. E ali ele ordenou que lançasse Daniel na cova dos leões. E lançaram Daniel na cova dos leões. E a Bíblia diz, irmão, que Deus mandou o anjo e fechou a boca do leão. O leão ficou bem quietinho, irmão. Aleluia. Porque quando o crente é fiel, irmão, pode vir o leão que vier, Deus avança ele. Faz ele virar um gatinho, viu? Fica bem quietinho, porque ele não pode com um crente fiel. Aleluia. E ali Daniel, irmão, ficou na cova a noite toda. E os leões só ali sentados, deitados, olhando para Daniel, não chegaram nem perto. Já tem até o hino de Maralima que ela canta, que os leões serviram de travesseiro para Daniel dormir. Aleluia. Mas isso aí não vai dizer que é verdade, porque não está na Bíblia. Apenas foi ela que criou esse hino, né? Criou essa letra. Mas sabemos que os leões não tocaram em Daniel. E o rei passou a noite toda acordado, irmão. Não comeu, ficou em jejum a noite toda, intercedendo por Daniel. Quando amanheceu o dia, ele foi logo à cova dos leões, chegou lá, gritou para Daniel: Daniel, porventura o teu Deus livrou você da boca do leão? Aí Daniel responde lá de dentro: viva, ó rei, que o meu Deus enviou o seu anjo. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que o rei manda abrir a cova, manda tirar Daniel e pega os acusadores e joga na cova dos leões. Aleluia. Os leões ali estraçalharam eles. Então, meus irmãos, bom é ser fiel a Deus. Ninguém perde nada por ser fiel. A gente perde por ser desobediente. O desobediente perde. Agora quem é fiel a Deus só faz ganhar, meu irmão. Só faz ganhar. E nesta noite, aos jovens que estão aqui, vocês já são fiéis, eu sei que vocês são. Continuem sendo fiel. Servindo ao Senhor com alegria, fazendo a obra de Deus, sendo exemplo de crente que vocês são, que Deus vai continuar abençoando vocês, e Deus vai fazer milagre através de vocês, assim como fez através de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, através de José e outros jovens na Bíblia, que temos exemplo de que foram fiéis a Deus. Então, meus irmãos, a hora não nos permite mais, até já passemos um minuto. Quero agradecer a Deus a oportunidade. Quero agradecer a Deus o convite, aos irmãos que nos convidaram. Agradecer novamente ao irmão Júnior pela confiança e por estar aqui nessa noite se alegrando juntamente com os irmãos aqui da Vila Santa Catarina, porque, irmãos, na presença de Deus a fartura de alegria. Aleluia. Primeira epístola de